João, capítulo 16, o verso 33. Amém? Vamos fechar os olhos e fazer uma oração antes de lermos? Te louvamos, Senhor, te agradecemos por essa manhã estar aqui. Obrigada, Pai. Obrigada porque de forma, ó Deus, privilegiada e maravilhosa, o Senhor nos chamou nessa manhã e nos escolheu para que estivéssemos. Então te pedimos, ó Deus, para que nessa manhã os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, todos os nossos sentidos, o nosso corpo, estejam voltados para o Senhor. Estejam atentos à Tua voz. Que toda, ó Deus, preocupação que tiver, fique do lado de fora, para que agora nós possamos ouvir somente a Tua voz e que o Senhor possa falar e ministrar ao nosso coração, conforme o Senhor já tem preparado para falar conosco nessa manhã. Nós te agradecemos assim já por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Não ouvi nenhum amém, amém? Então, glória a Deus. João 16, 33 diz assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. A igreja pode se assentar. Tem uma tradução na King James atualizada, que ele diz assim, ó: Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, pois eu venci o mundo. Jesus nos dizendo nessa manhã mais uma vez: tenham fé, coragem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós vamos falar nessa manhã sobre a vida venceu o mundo. Quem é a vida? Jesus, o próprio Jesus. No contexto dessa história aqui, Jesus, ele estava ali ensinando mais uma vez os seus discípulos, instruindo-os quanto ao que estava prestes a acontecer e de que forma eles deveriam se portar, de que forma eles deveriam fazer dali por diante. Era um momento de aflição, mas também era um momento onde exigia dependência e confiança no Pai. E por isso Jesus podia, com autoridade, ministrar daquela forma a vida dos seus discípulos. A palavra naquele momento, ela estava voltada ao ensino, mas os discípulos, se você pegar ali o capítulo para ler, eles ficavam meio assim: mas nós não estamos ainda entendendo muito bem o que o Senhor está querendo nos dizer. Não conseguiam compreender realmente o que Jesus estava querendo dizer naquele momento, mas Jesus assim continuava os ensinando, porque haveria um momento certo, aonde o próprio Espírito Santo viria e traria ali o discernimento e o entendimento de todas as coisas que Jesus estava falando para eles. Não sei se você já passou por essa experiência de Deus falar com você, te dar um direcionamento sobre algo, falar alguma coisa com você e naquele momento você fica meio assim: mas Senhor, não estou entendendo muito bem o que o Senhor quer dizer com isso. Mas aí o Senhor continua falando sobre aquilo, vai passando os momentos, vai passando os dias, o Senhor continua ministrando aquilo, continua ministrando. E aí o Espírito Santo, então, com sabedoria, discernimento e conhecimento, nos faz compreender e entender no tempo certo aquilo que Deus estava querendo nos dizer. Porque, como diz Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Deus não anda atrasado e não anda adiantado. Ele anda em passos firmes e há tempo para tudo acontecer. Então, como filhos de Deus, nós precisamos aprender no Senhor a nos deleitar nele, exercitando dependência plena nele. Sabendo que, o primeiro ponto que nós vamos falar aqui, as aflições, elas são do mundo. Olha como que Jesus começa aí dizendo nesse versículo: no mundo tereis aflições. As aflições, elas são do mundo. Então, durante a nossa caminhada, haverá dificuldade, haverá dias mais alegres, dias nem tanto, haverá dias com notícias positivas, dias com notícias que às vezes nós não queríamos ouvir,
mas nós precisamos nos lembrar do que nós fomos ministrados há alguns dias atrás aqui pelo nosso pastor Robson. Nós não somos daqui. Nós não somos desse mundo. Mas enquanto aqui estivermos, Jesus nos diz que nós teremos aflições. Jesus deixa bem claro que enquanto aqui estivermos, nós passaremos por elas, que são situações ou ocasiões que virão para tentar nos abater. E é nesse momento que nós devemos então trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Fomos ministrados no último Conexão Vitória. Trazer à memória o que nos dá esperança. Trazer à memória o que está lá em Mateus 28:20. E eis que eu estou com vocês por todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus nos afirmou isso, então nós precisamos sempre trazer à memória. Eu nunca estou só. Jesus sempre vai estar comigo. Então diga para o seu irmão aí para o seu lado, você não está sozinho. Fala para ele assim, ó, você tem um grande amigo em quem você pode confiar. O seu amigo é Jesus. Falou para ele, o seu amigo é Jesus. Nele a gente pode confiar. Peguei Vânia agora. Nele a gente pode confiar. E é essa presença maravilhosa que nós podemos sentir através do Espírito Santo e ter essa certeza de que sim, nós nunca estamos sozinhos. A Trindade, ela sempre estará junto conosco durante a nossa caminhada. Creio que o momento em que Jesus declara essa palavra ali de esperança para os seus discípulos, ele, o próprio Cristo, estava passando ali por um momento de aflição, e aquele momento ali é um momento que antecedia já a sua prisão. Então ele estava dando aos discípulos as últimas instruções para eles. Então se você pegar ali para ele vai falar assim, daqui a pouco vocês vão se espalhar, cada um vai para um canto, cada um vai para um lugar, mas então é preciso vocês guardarem o que eu estou dizendo para vocês. Jesus veio como homem, ele passou e ele enfrentou e ele suportou todas as coisas para que ele pudesse dizer essa verdade a nós. Eu venci o mundo. Jesus podia com propriedade dizer isso, porque ele venceu o mundo. O Pai estava junto com ele, ele sabia que o momento era de grande aflição, era difícil, mas ele já sabia que sairia vitorioso naquele momento ali. Então, como que nós vamos vencer esses momentos de aflições? Salmos 42, no versículo 5. Salmos 42, no versículo 5, nos diz assim, ó. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que estás tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, pois Ele é o meu Salvador. Então, à medida que nós depositamos a nossa esperança em Deus, mesmo que passando por aflições, mesmo que nós passamos por dificuldades, tentações, nós teremos em nossos lábios sempre a adoração e o louvor como nosso estilo de vida como filhos de Deus, pois nós entenderemos que nada podemos sem o nosso Senhor. Então, mesmo que esteja difícil, como filhos de Deus, se nós colocarmos a palavra em nosso coração, se nós colocarmos a esperança em prática, nós adoraremos e louvaremos ao Senhor em todo o tempo, pois nós sabemos que a nossa esperança está firmada nele e que nós não podemos nada sem o nosso Salvador. Em tempos de aflições, às vezes é muito difícil se lembrar disso. Por isso é muito importante sempre estar trazendo à memória. Sempre estar trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Então, como nós venceremos as aflições deste mundo? Nós falamos aqui da esperança. E agora nós vamos falar no segundo ponto do tenha bom ânimo. É a fé e a coragem. Então, Jesus primeiro ele disse, no mundo tereis aflições. Na segunda parte, mas tende bom ânimo. Ele está dizendo, tenha fé, tenha coragem. Jesus estava ali alertando aos seus discípulos e deixando de ensino para nós que para nós vencermos o mundo será preciso tomarmos posses de armas com o Senhor. E aí estão esperança, fé e coragem.
Fé para a caminhada segundo não o que nós vemos, nós estamos no ano da fé, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Então, fé para caminhar segundo o que nós ainda não vemos, mas que o Senhor já declarou sobre nós vitórias em sua palavra. Não sobre o que os nossos olhos conseguem ver, mas sobre dependência, obediência e submissão ao comando do Pai e ao que Ele nos está dizendo. E coragem, sabendo que não por nós. Nós venceremos, mas não é pela nossa força. Nós venceremos não é porque nós conseguimos. Não é por nós. Mas é porque podemos todas as coisas. Naquele, por meio daquele que nos fortalece. Só através de Jesus nós conseguiremos vencer. E essa coragem que nós buscamos, nós alcançamos no Senhor. E somente no Senhor. Filipenses 4,13. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Trazer à memória o que nos dá esperança. Jesus estava dizendo ali aos seus discípulos que apesar dos momentos que viriam de grandes aflições, eles precisavam se manter firmes e corajosos, confiantes, dependentes com a palavra e com tudo que Jesus estava ali ensinando. E que eles precisavam permanecer com aquilo vivo em seus corações. Eles precisavam manter aquilo ali que Jesus estava ensinando sempre ardendo, pronto para ser colocado em prática em seus corações. Porque de nada adianta eu obter um ensino sem que eu coloque o ensino em prática. E chegaria o momento que os discípulos, mesmo estando ali sem entender, eles precisariam colocar em prática tudo aquilo que eles estavam aprendendo. No versículo 33 começa: eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Aonde é que nós encontramos a paz? Só existe um lugar de paz. E esse lugar é nos braços de Jesus. A paz que se apregou por aí, eu vou para minha casa porque eu tenho paz. Mas se na sua casa não tiver Jesus, na sua casa não vai ter paz. Eu vou para tal lugar porque lá eu encontro paz. Mas se naquele tal lugar não tiver o Espírito Santo, Jesus, o Pai e a Trindade, não terá paz. A paz que nós buscamos, nós só encontramos em Jesus. E só existe um lugar de descanso, que é no colo do Senhor. O Senhor de todas as coisas. É onde nós precisamos buscar, em tempos difíceis e de aflições, a paz e o descanso. Não tem outra forma de se encontrar isso. Não há lugar de refúgio, de refrigério e de calmaria, a não ser no Senhor. Te convido a ler junto comigo Mateus 11. Mateus, no capítulo 11, nos versículos de 28 a 30, diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve, ou o meu fardo é leve, dependendo da tradução. Então, qual é o nosso lugar de descanso? É no Senhor. Para que venhamos vencer as aflições, então, esperança, fé e coragem. Diga para o seu irmão, tenha esperança, tenha fé, tenha coragem. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Sabe por quê? A vida venceu e a vida é Jesus. Jesus finaliza o versículo então dizendo: eu venci o mundo, e aleluia por isso.
Essa é a certeza que nós, os filhos de Deus, carregamos conosco, de que Jesus venceu, vivo está e voltará para nos buscar. Nós acabamos de cantar aqui, nós estamos só te esperando, Jesus. Vem. Nós esperamos ansiosos por essa volta do Senhor. Mas enquanto Ele não vem, no mundo tereis aflições, mas continue com fé e com coragem. Eu venci o mundo e eu vou buscar vocês. É isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Um pouco de tempo vocês me verão, daqui a pouco não me verão, mas daqui a pouco vocês me verão de novo. E aí os discípulos ficavam assim, mas o que ele está querendo dizer com isso? Eles não conseguiam compreender. Mas no tempo certo eles compreenderam. Porque agora vocês estão me vendo, mas eu vou, vocês já não vão me ver. Jesus morreu. Mas logo Jesus apareceu para eles e eles puderam ver de novo. E nós poderemos assim também contemplar Jesus novamente o dia que Ele vier nos buscar para essa morada eterna. Era isso que Jesus estava ali querendo dizer para eles. 1 João, capítulo 2. 1 João capítulo 2, versos 15 e 16. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. A vida venceu o mundo. E tendo o mundo como um breve período, um lugar passageiro que é para nós, mas que foi ele criado com um propósito de habitar uma grande família de Deus e que, infelizmente, por causa do pecado do homem, se tornou um lugar de grandes aflições. Nós estamos aqui nesse mundo. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós temos uma grande missão a realizar. Mas a palavra nos deixa aqui um alerta de não ameis o mundo. Não ameis as concupiscências. Por causa do quê? Por causa do pecado. As concupiscências dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Tudo isso não é do Pai, mas é do mundo. Mas o mundo tem coisas lindas que o Senhor fez para nós contemplarmos. E eu creio que é para a gente sempre olhar e lembrar da criação que Deus fez. Quando você olha para uma árvore, o que você te traz? Qual a esperança te traz? Nós moramos no litoral. Quando você olha para o mar, o que o mar te traz? Não ameis o mundo nem o que ele há, mas toda a criação de Deus, olhai e louvai através da criação. É olhar os detalhes das coisas que Deus fez para nós e ser gratos mesmo em tempos de aflições, sabe por que essas coisas nos trazem esperança. Assim não ameis o mundo. O apóstolo Paulo, ao dizer que não devemos amar ao mundo e o que nele há, está referindo literalmente a esse mundo pervertido, pecaminoso e cheio de engano. Mas aqui, como eu acabei de falar, há grandes obras de Deus para admirarmos e não esquecermos do quão grande amor Ele mesmo investiu e demonstrou em toda a sua criação. Olha para o seu lado. Olha que criação linda e perfeita Deus fez, o seu irmão. Né? Que nós tenhamos sabedoria de estar aqui no mundo, ainda por mais um pouco de tempo, mas sem ser enganados pelas concupiscências espalhadas por ele. É cuidar de orar em todos os momentos, igual nós oramos aqui no início. É cuidar de orar e pedir, Senhor, cuida dos meus olhos. Senhor, cuida dos meus ouvidos. Senhor, guarda minha mente. Senhor, guarda o meu coração. Que em tudo quanto eu for fazer, seja manifesta a tua glória e a tua presença.
e esteja comigo em tempos de aflição. Aqui não é o meu lugar. Nosso pastor pregou sobre isso outro dia, fantástico. Trazer a memória. Aqui não é o nosso lugar. Em João, no capítulo 17, João 17, a partir do versículo 14. Olha o que Jesus disse. Eu disse-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E no mesmo livro de João, no capítulo 15, nos versos 18, 19, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. E se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. No mundo nós passaremos por aflições, mas se nós pegarmos a palavra de Deus, ter como nosso manual e o nosso alimento diário, nós vamos ter essas verdades do Senhor gravadas em nosso coração, e quando esses momentos vierem, nós saberemos como enfrentá-los com sabedoria, com discernimento, com entendimento e com o Espírito Santo, sabendo que nós não somos amados pelo mundo. As pessoas, às vezes, não nos verão com muito amor, o amor do mundo. Mas de uma coisa nós precisamos ter a certeza, de que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Jesus afirma essa verdade para nós e roga ao Pai para que nos proteja. E hoje nós temos o Espírito Santo junto conosco. Jesus que tanto fez, que tantos milagres operou, foi rejeitado e condenado pelo mundo. Quem somos eu e você? Já parou para pensar? Jesus fez tanta coisa maravilhosa. E os discípulos apóstolos aqui falam que nem daria para escrever tudo quanto ele fez, porque não caberia. E nós temos tantas coisas para serem inspirados pelo Espírito Santo. E mesmo assim, o mundo rejeitou. E continua rejeitando. E continua não aceitando. E eu achei interessante que no devocional de ontem, de sábado, ele veio para fechar o que Deus já estava falando no meu coração, que essa palavra já estava prontinha ontem. E quando eu li o devocional, eu falei, o Espírito Santo ministrou assim no meu coração e eu vou compartilhar com vocês um pedacinho desse devocional. Dizia assim o devocional: Jesus está voltando. Os sinais se cumprem a cada dia, pois já vemos mudanças profundas no mundo e tudo sendo direcionado para tempos de grandes desafios para a fé cristã e para o cristão, que precisará se posicionar com seus valores diante da sociedade. Muitos são os que estão no sono espiritual, negligentes, enganados por sugestões malignas que os afastam do corpo de Cristo, ouvindo vozes que não são de Deus, mas que afirmam ser frios, secularizados, permissivos ao novo mundo. Uma palavra de alerta, um cuidado de Deus para conosco, porque o tempo, ele é mau, e se nós não cuidarmos de ter a palavra do Senhor cravada em nosso coração e trazer à memória o que o Senhor nos prometeu, nós seremos sim enganados, esfriados, esmurecidos e afligidos pelo mundo. Porque o diabo, ele não quer outra coisa. Ele veio senão para tentar matar, roubar
e destruir. Ele não quer ver ninguém vitorioso. Ele quer ver famílias derrotadas, famílias fracassadas, famílias sob o jugo do pecado. E o maior dos problemas que acontecem hoje, como está aqui, as permissividades. O não tem nada a ver. Fala para o seu irmão assim, vigia, irmão. Acorda ele aí, vigia, irmão. Aqui não é o seu lugar. Você está aqui de passagem. Aqui não é o seu lugar. Os dias são maus e Jesus já nos alertou sobre isso, mas Ele nos deixou o segredo para vencermos junto com Ele. A vida venceu o mundo e a vida está em mim e está em você. Amém? Que busquemos a sabedoria do alto, conhecimento da verdade que liberta e coloquemos em prática a fé, o amor e o discernimento. E para finalizar, vou convidar você a se colocar de pé e abrir junto comigo Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 23. Amém? Todos encontraram? O Ministério de Louvor já pode subir. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto quanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele grande dia. A vida venceu o mundo. E o que Jesus estava dizendo aqui para nós, e continua dizendo todos os dias, é que Ele está conosco em todos os dias. E que nós, se permanecermos juntos dEle, vamos vencer também, todos os dias. Um dia de cada vez, dia após dia, até que chegue o dia aonde reinaremos com Ele, todos juntos, em uma só família, na eternidade. Feche seus olhos. Diante dessa palavra, o que você tem para falar para o Senhor? Como está o seu coração? Como estão os seus sentimentos? Como estão as suas emoções? Aonde está firmada a esperança? Aonde você tem encontrado o seu descanso? Em que lugares você tem buscado a sua paz? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O meu lugar de paz e de segurança é nos braços do Senhor. A minha esperança é a cidade celestial. Uma caminhada de fé, de coragem. É para o que o Senhor nos chamou. Se você nessa manhã sente que precisa de uma oração, você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui à frente. E os pastores vão estar orando por você. Mas sabe de uma coisa? Se Deus falou com você, não se permita sair daqui mais uma vez da mesma forma como você entrou. Tem de bom ânimo. Você nunca está sozinho. Você sempre está sendo cuidado e sustentado pelo Senhor. Nunca se esqueça dessa grande verdade dele para você.